E essa prisão dele deve ser comunicada ao juiz que determinou o mandado de prisão preventiva. Tranquilo? Não se admite, por ausência de previsão legal, a sua realização por meio de videoconferência. Cuidado com esse julgado aqui. Por quê? Porque esse julgado aqui é de 2019. 2020 sobreveio, né, a questão do coronavírus. E devido a essas medidas de prevenção, foi admitida pelo CNJ a audiência de custódia por videoconferência, em virtude dessas restrições da pandemia. Tranquilo? Então, cuidado e veja o comando da questão, porque o julgado é de 2019, 2020, a gente estava já com essa questão da pandemia e essas audiências de custódia estavam sendo feitas, né, por videoconferência. Tranquilo? E agora eu trago alguns aspectos sobre a audiência de custódia. Se for preso com foro privativo, no caso de prisão em flagrante, da competência originária do tribunal, a apresentação do preso deverá ser feita a um juiz que o presidente do tribunal, relator, designar para este fim. Ou seja, se a pessoa capturada ela é uma pessoa que tem foro prerrogativo de função em determinado tribunal, você deve observar as regras referentes ao presidente do tribunal. Ele irá determinar um juiz para realizar essa audiência de custódia, ou ele mesmo procede essa audiência de custódia, tranquilo? Se o réu estiver internado ou impossibilitado de comparecer, estando a pessoa presa, acometida por grave enfermidade, ou havendo circunstâncias comprovadamente excepcional, que a impossibilidade de ser apresentado ao juiz no prazo do CAPT, deverá ser assegurada a realização da audiência no local em que se encontre. E nos casos em que o deslocamento se mostre inviável, deverá ser providenciada a condução para a audiência de custódia imediatamente após estabelecida sua condição de saúde ou apresentação. Às vezes, pessoal, em decorrência da dinâmica do crime, o autuado, o flagrante, ele é, às vezes, socorrido ao hospital, né, está em situação de grave problema de saúde, né, em virtude da prática do crime. E aí, ele é autuado em flagrante, né, sem a sua oitiva, né, sem o seu interrogatório, e ao receber alta lá do hospital onde ele se encontra, sempre possível, o delegado de polícia vai colher, fazer lá a sua oitiva, né, e ele vai ser, em 24 horas, apresentado em uma audiência de custódia. Isso aí é para evitar que, por exemplo, o sujeito foi autuado, né, e ele saiu do hospital, saiu daquela situação que não poderia ser feita a sua oitiva, e aí faz a oitiva dele e conduz ele ao presídio sem passar pela audiência de custódia. Então, logo se estabeleceu as condições que não era possível fazer a audiência de custódia naquele momento, se faz a audiência de custódia sempre que for, logo que for possível, dentro do prazo de 24 horas, tranquilo? Para que evite que o cidadão seja recolhido ao cárcere sem passar pelo crivo do judiciário. Vamos para a próxima aqui, ó. Outro aspecto da audiência de custódia aqui que eu trouxe, ó, se não tiver juiz na comarca, se por algum motivo não houver juiz na comarca, a pessoa presa será levada imediatamente ao substituto legal. Ou seja, às vezes a comarca não é abrangida por um juiz. Então, ele deve ser levado a um juiz imediatamente mais próximo daquele local da captura. Tranquilo? Se não dispor do juiz da comarca. Quem participa da audiência de custódia será realizada na presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, caso a pessoa detida não possua defensor constituído. Ou seja, quem está sempre o promotor e a defesa. É vedada a presença dos policiais responsáveis pela prisão. Isso aqui, ó, é muito comum se cobrar em prova. Os policiais que fizeram a prisão não pode estar presente nessa audiência de custódia. E também os policiais que fizeram a investigação também, ó. Isso aqui já se estendendo a essa ideia aqui da prisão dele.
tantos que fizeram a prisão, tantos que fizeram a investigação, não pode estar presente na audiência de custódia. Então, fica atento nisso, porque as questões vão cobrar muito, dizendo que o policial que fez a captura ou o policial que participou das investigações estavam presentes na audiência de custódia. Se estiver presente, vai causar nulidade dos atos praticados naquela audiência. Beleza? Mais outro ponto. Se a pessoa presa em flagrante delito constituir advogado até o término da lavratura da prisão em flagrante, o delegado de polícia deverá notificá-lo pelos meios comuns, tais como correio eletrônico, telefone, mensagem de texto, para que compareça à audiência de custódia. Direito à conversa reservada antes de começar a audiência de custódia. Ou seja, caso o autuado em flagrante ali, o sujeito está sendo autuado em flagrante, e o sujeito indica um advogado, é dever do delegado de polícia notificar esse advogado pelo meio que está à sua disposição, por mensagem de texto, telefone, correio eletrônico, para que ele compareça na audiência de custódia ali para patrocinar os interesses da pessoa que está sendo autuada em flagrante. Antes da apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado o atendimento prévio reservado com advogado, por ela constituído, ou defensor público, sem a presença de agentes policiais. Ou seja, é direito do advogado se conversar, né, com o seu cliente ali, com a pessoa, o investigado ou o imputado, reservadamente, sobre as circunstâncias, né? Ali ele vai orientar o cliente dele e deve ser reservado local apropriado para garantir confidencialidade e atendimento prévio com o advogado ou defensor público. Ou seja, o advogado ou defensor público deverá ter esse momento reservado com o cliente dele. Tranquilo? Outro aspecto, o que o juiz deverá perguntar e fazer durante a audiência de custódia? Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante devendo esclarecer o que é a audiência de custódia, resultando das questões a serem analisadas pela autoridade judicial. Ou seja, ele vai dizer lá, o juiz vai dizer, eu tive a oportunidade de participar da primeira audiência de custódia aqui no estado de Pernambuco. Né? E, assim, era muito curioso, né? Porque, assim, ninguém sabia como propriamente era, né? A própria audiência, né? Nem os envolvidos, né? O magistrado estava fazendo ali pela primeira vez, o membro do Ministério Público, o defensor público, registraram a foto e tal. Ou seja, foi bem interessante porque eu trabalhava no plantão na época, né? Ou seja, não participei da investigação, não participei da prisão, da captura daquele sujeito. Então, estava na audiência de custódia. E aí, o juiz dizendo para ele, né? Ó, essa audiência não é uma audiência de instrução, né, propriamente dita, não é audiência para saber se você cometeu o delito ou não cometeu, né, para apresentar a prova, defesa, para instruir o processo, né, uma audiência que ele vai dizer aqui, ó, que serve para assegurar a pessoa presa, né, sim, isso é importante, ela não pode estar algemada na audiência de custódia, salvo se o caso concreto exigir, né, se for uma medida para assegurar a integridade física das pessoas presentes ali, né, e que deve ser, essa excepcionalidade, né, deve ser justificada por escrito, né, para evitar o receio de fuga e tal. Então, essa audiência ali, ela vai basicamente saber, né, vai levantar ali as condições que ocorreram a prisão em flagrante, né, se houve algum tipo de abuso, alguma ilegalidade, se a prisão, ela está em acordo com todas as formalidades que o ordenamento jurídico prevê, né? E também da ciência do imputado permanecer em silêncio, né? Ele fazer o direito constitucional de permanecer em silêncio. Esse direito de permanecer em silêncio, a gente já analisou lá quando tratou quando a gente tratou desse direito ao silêncio, lá dos princípios, quando a gente estudou os princípios do processo penal, tranquilo? Trouxe aqui também, ó, que é importante demais, ó, questionar se foi dada ciência e efetiva oportunidade dos direitos constitucionais, os avisos de Miranda, né, inerente à sua condição particular, o direito de consultar-se com advogado ou defensor público, né,
e a comunicação da prisão aos familiares, né? Tanto ao familiar, a participação do exame de corpo de delito, lá o traumatológico, né? Se foi dado todas essas formalidades que a prisão em flagrante impõe à autoridade policial que está presidindo ali aquela autuação em flagrante, né? Indagar sobre as circunstâncias da prisão e apreensão, né? Se não houve nenhum tipo de abuso, como eu já falei. Perguntar sobre o tratamento recebido em todos os locais por onde passou antes da apresentação da audiência, né? Ver se o imputado não foi vítima de nenhum tipo de abuso, questionando sobre a ocorrência de tortura, maus tratos, adotando as providências cabíveis, né? Se, no caso concreto, o imputado relatar que foi vítima, né, de algum tipo de maus trato, de tortura, né, o juiz tem o dever legal de informar o Ministério Público, informar os órgãos de correção, né, as corregedorias, e até requisitar. Claro que essa requisição é vista com bastante crítica pela doutrina, porque o juiz está requisitando inquérito policial, não coaduna, né, com o princípio acusatório, mas o juiz pode provocar o Ministério Público, né, ou então abrir vistas ao MP sobre aquela oitiva para que o MP requisite a restauração do inquérito, tranquilo? Verificar se houve realização do exame de corpo de delito, como eu já falei, né, determinando a sua realização nos casos que não tivesse sido realizado, ou seja, se o juiz verificou que no caso concreto não realizaram o laudo traumatológico, né, esse exame de corpo de delito, né, os registros se mostram insuficientes, ou seja, porque esse exame de corpo de delito, né, ele admite prova em sentido contrário, né, prova em sentido contrário, ele tem presunção relativa de legitimidade. Essa presunção relativa de legitimidade, ela admite prova em sentido contrário, né? Então, e ela tem a natureza de prova não repetível, tranquilo? Como ela tem a natureza de prova não repetível, ela pode ser contraditada num momento oportuno. Então, se o juiz vê que esse laudo traumatológico, ele tem alguma dúvida, né? Ele carece de alguma nulidade, ele pode determinar que se realize novamente o exame de corpo de delito. A alegação de tortura, maus tratos, em momento posterior à realização do exame, ou seja, possa ser que o imputado, o investigado, na audiência de custódia, ele diga que realizar primeiro o exame de corpo de delito, né? Não, excelência. E o próprio advogado pode ser um provocador nesse sentido, né? Dizer, ó, excelência, no caso concreto, fizeram primeiro o exame de corpo de delito, que de pronto deu negado, né? Não mostrou nenhuma lesão, mas posteriormente a ter se realizado o exame, eu fui submetido a maus tratos, a tortura e a outro tratamento degradante ou cruel. E aí o juiz, diante daquela informação, pode requisitar ali, ou abrir vistas ao MP, ou então informar a corregedoria ou ao próprio delegado para que instaure o inquérito policial, tranquilo? Para apurar aquela conduta dos agentes. O exame tiver sido realizado na presença de agente policial, ou seja, às vezes, né, o policial que efetuou a captura, né, ele que conduz o imputado à realização do exame. E aí o imputado fica constrangido em noticiar para quem está realizando o exame que foi vítima de algum tipo de abuso, tranquilo? Abstece de formular perguntas com a finalidade de produzir prova, né? Não se produz prova na audiência de custódia, é uma audiência meramente para observar as condições, né, a dinâmica da prisão, para a investigação ou ação penal relativamente aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante. Ou seja, não se pode fazer pergunta que induza, né, que possa ter a finalidade de produzir algum tipo de prova de elemento de informação, tranquilo? Agora, então, aqui, a gente passa as modalidades de flagrante, né, que foi a pergunta ali de Gustavo. Gustavo fez essa pergunta ali. Pessoal, eu não estou acompanhando o chat, né? De forma que, se vocês quiserem fazer alguma intervenção aí, possam fazer por áudio, façam por áudio, por gentileza. Vou só cortar a imagem aqui para eu organizar aqui para ver se eu consigo colocar o tablet aqui para
acompanhar o chat. Beleza? Então faça algumas perguntas aí, se vocês estão acompanhando, se está legal. Tem alguém aí ainda? Tem sim, Areia. Pronto, estão aí, né? Essa galera. Vamos embora aqui. Pronto, pensei que vocês tinham me abandonado aqui sozinho e iam pegar o gravado aí, a aula gravada, né? Vamos lá? Vamos passar agora a análise das modalidades de flagrante delito, né? Só se admite o flagrante havendo enquadramento típico, hipótese subsumida a uma circunstância fática normativa. Ou seja, para ter flagrante, eu preciso estar diante desse inciso 1 e 2, né? Ou ele está aqui no inciso 3, quando é perseguido, logo após, pela autoridade, ou pelo ofendido, ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Ou seja, ou eu estou no flagrante próprio, que é no inciso 1 e 2, se refere ao flagrante próprio, ou eu estou aqui no flagrante impróprio, que é no inciso 3, ou eu estou no inciso 4, que é quando ele é encontrado logo depois com instrumento, armas, objetos, papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Agora, a gente vai analisar o flagrante próprio. Vamos analisar as nuances, né, do flagrante próprio. Esse flagrante próprio, ele traz aqui, Gustavo, ó, foi a tua pergunta inicial, ele traz aqui ó, como flagrante real, propriamente dito, perfeito ou verdadeiro. Então, flagrante próprio, ele tem sinônimos de flagrante real, flagrante propriamente dito, flagrante perfeito ou verdadeiro. Veja 4 sinônimos para o flagrante próprio. Então, o flagrante próprio, ele é quem é capturado cometendo a infração, ou seja, flagrare, lá ali, o fogo está queimando, né? Neste caso, o agente está na ascendência delitiva. O que quer dizer isso, ascendência delitiva? Ele está ali ó, praticando os atos executórios. Beleza? Praticando os atos no momento da captura. É aqui exatamente o 302, inciso 1. Ocorre também um flagrante próprio quando o agente é capturado ou acabara de cometer a infração. Neste caso, os autos executórios já se encerraram, mas o agente não conseguiu ser desvencilhado do local do crime. Ou seja, locus delicti. Ele está ali no local do crime. Ou seja, ele está executando ou está no local. Beleza? Então, aí eu tenho um flagrante real, propriamente dito, perfeito ou verdadeiro. Eu trouxe aqui um exemplo, ó. Exemplo do supermercado. Os atos executórios do furto começam apenas depois de ultrapassado o caixa. Além disso, trata de atos preparatórios à prisão, neste caso, é ilegal. Antes disso, trata de atos preparatórios e o caso flagrante é ilegal. Ou seja, flagrante delito. Quem é real, propriamente dito, perfeito ou verdadeiro. Quem está ali cometendo o crime ou está indo no local do crime, ou acaba de cometer, beleza? Agora, eu tenho o flagrante impróprio, ou irreal, ou quase flagrante. O que quer dizer isso aí? Um flagrante irreal, impróprio ou quase flagrante. Nele, o agente é perseguido logo após a prática da infração e, havendo êxito, ele será capturado em situação que faça presumir ser ele o responsável. Observação, conceito de perseguição. Não necessariamente estamos em perseguição quando vamos ao encalço do agente, porque temos informações próprias de que ele partiu em determinada direção ou porque a informação foi fornecida por um terceiro. É aqueles casos, pessoal, em que houve o cometimento do crime e a polícia passou a perseguir os suspeitos ou imputado. Então, essa perseguição, enquanto se durar essa perseguição, estamos em situação de flagrante. Não necessariamente precisa estar em vista, né? Tá olhando ali o imputado, né? Você pode perder de vista, desde que não cesse as diligências. Se não cessar dessas diligências,
o sujeito ainda encontra-se em flagrante